Beleza. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Histórias e Memórias. É o terceiro episódio deste ano de 2025 para lá de especial, com uma dona das páginas mais lindas da história de Governador Valadares, quando o assunto é cultura e música. Falo dela, a cantora e empresária Tati Meira, que me dá a honra da sua presença aqui no Histórias e Memórias, esse projeto único e edificante aqui de Governador Valadares, que visa, claro, enaltecer e reforçar a imagem de grandes personalidades da nossa querida cidade. Tati, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho da sua história, do tamanho da sua grandeza poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite. Gustavo, obrigada. Boa noite. Boa noite para vocês que estão nos assistindo e quem vai nos assistir aí, né? Durante todo esse tempo que vai ficar aí registrado no YouTube, esse programa. Obrigada por você estar sempre convidando a gente para poder falar da nossa história, para poder as pessoas conhecerem a gente melhor. E para mim é um prazer estar aqui nesta quarta-feira com você. Exatamente, tamo junto. Tati, antes de a gente poder começar o nosso bate-papo falando sobre tudo ligado à sua vida, à sua figura como profissional, quando eu era pequeno, ali no início dos anos 2000... Aí, ó, já começa, gente, já tá vendo, né? A baixaria aí, ó. Não. Quando eu era pequeno, isso aí me arrebenta, mas pode ir. Não, pode ficar tranquilo. Quando eu era pequeno, eu já era vidrado em veículos de comunicação. Certo. Até pelo fato de que no futuro viria fazer jornalismo. E eu não me recordo de ver nos veículos de comunicação falando sobre isso início dos anos 2000, por exemplo. Certo. Não me recordo de verem os profissionais da mídia falando sobre saúde mental, sobre depressão, Sim. ansiedade. Eu falo que parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que nós pudéssemos ficar atentos em relação à questão da saúde mental. Isso. E o quão importante é uma saúde mental saudável. E hoje se tornou muito comum você ver nos veículos de comunicação, internet, então nem se fala. Sim. O assunto saúde mental. Certo. Puxa aí na sua cabeça. Eu tenho certeza que em uma roda de conversa com amigos, com familiares, com colaboradoras ou colaboradores, você já ouviu alguém perguntar para o outro: e aí, como é que você tá? Como é que tá a sua Sim. cabeça? Tá tudo bem? Feito esse pequeno preâmbulo, como é que você tá? Como é que tá a sua cabeça? Como é que foi o ano de 2024? E como é que você pretende que seja este ano de 2025? Gustavo, eu tô bem, graças a Deus. E eu sempre falo isso, que eu tô bem, porque realmente eu tô bem. Eu não tenho nenhuma doença grave. Problemas todo mundo tem. Sim. Mas, assim, nada, são coisas corriqueiras da vida. Então, minha vida tá, assim, excelente. Eu não tenho o que reclamar, somente agradecer. 2024 foi um ano bem desafiador. Nós iniciamos com um projeto novo na vida da gente, que foi o Salão, né? Exato. Então, nós iniciamos em janeiro. Esse ano fez um ano que a gente está à frente do Salão Bliss. Mas também foi uma bênção na nossa vida, né? E, assim, como cantora também, a gente teve vários desafios e vários momentos lindos também. Então, assim, eu só tenho que agradecer. E tudo que vem, que não acontece conforme a gente quer, eu pego para mim como aprendizado. E a grande base para que a gente esteja bem e que nossos projetos andem bem é que a gente tem a nossa fé fortificada, né? A gente acredita muito em Deus, a gente tem as nossas crenças e valores que não nos deixam afundar, nem ter episódios tristes aí, ficar com depressão, enfim. Exato. Como é que era a Tati Meira nos tempos de escola, lá em Itapetinga? Menino, você acredita que eu era tímida? Até hoje eu sou tímida. Até o pessoal não acredita, mas assim, eu era bastante tímida. Tem registros, né, em fita cassete. Da época que eu era criança, e eu ficava sempre assim no canto, né? Sim. Quando eu estava na minha casa, que era um lugar onde eu me sentia mais assim, acolhida, Claro. e mais forte, meu pai comprou um disco da Xuxa, que era de karaokê, Legal. e eu cantava lá pro pessoal, para as minhas amigas, dentro de casa, somente dentro de casa, isso quando eu era criança. Quando eu fui crescendo, adolescente, assim, eu sempre manifestei, e minhas amigas, que também me acompanharam na escola, essas amigas de infância também foram minhas amigas na escola, elas falavam para as outras pessoas que eu cantava, e assim, né, eu ia lá e cantava também um pouquinho, mas só assim, coisas muito caseiras, né? Era um festival de torta, era algum episódio que tinha na escola mesmo, uma feira, que a gente chamava de feira cultural lá, não sei se aqui também chama assim, Sim, né? sim.
Então, a gente tinha as feiras culturais e lá eu cantava. Teve uma vez que a gente fez um stand sobre música. Sua cara. Massa. Eu falei, não, é ótimo. Eu falei, comigo mesmo. Tô em casa. Eu cantei a mesma música, assim, porque tinham sessões, né? Formavam-se filas, as pessoas entravam, a gente falava, né, de como tinha iniciado alguns ritmos, a gente falava de forró, MPB e tal. E eu fiquei de cantar uma música de MPB e eu cantei essa música durante 2 dias seguidos, assim, de hora em hora. Eu não sei como eu aguentei. Então, 2 dias seguidos, consecutivos, cantando a mesma música. Então, assim, foi minha última experiência cantando lá na minha cidade. E logo em seguida eu fui fazer cursinho, eu fui para a Vitória da Conquista, aí eu comecei a cantar em barzinho, não profissionalmente, eu só falava bem assim, eu quero cantar aí. Eu já comecei a ficar mais amostradinha. Dá uma assim. palhinha, como o pessoal fala. E aí eu comecei assim, mas nada profissional não. Sobre o tempo de escola, eu costumo falar, e por favor, fique à vontade para poder discordar. É claro que existem exceções, mas normalmente, na vida de todos nós, que já estamos na vida adulta, o tempo de escola ele costuma ser o mais prazeroso, o tempo mais gostoso no sentido de... No tempo de escola, ou seja, infância e ali a pré-adolescência, nós não tivemos as obrigações da chamada vida adulta. Sim. As nossas únicas obrigações, ou a nossa única obrigação, era passar de ano, para não decepcionar pai e nem mãe, conseguir aquele presente desejado para que os pais pudessem nos dar, ou fazer aquela viagem de final de ano. Só que isso tudo só iria acontecer se passasse de ano. Sim. Essa era a grande obrigação que nós tínhamos no tempo de escola. Qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola lá em Tapetinga? Aquele tipo de lembrança, Tati, que não sei se você vai lá na sua cidade com muita frequência. Hoje não mais, porque minha mãe, ela vem muito pra cá, né? Então, assim, meus irmãos, o mais novo mora em São Paulo, o mais velho mora em Brasília, e minha mãe, ela fica bastante tempo aqui, em Governador Valadares comigo. Mas eu quero voltar lá porque eu tenho meus amigos lá também, que eu tenho contato e tal. Quando você for voltar lá, como você já me deu o gancho, e for passar em frente à escola ou às escolas que você estudou lá em Tapetinga, qual que é a grande lembrança que você acha que vai vir na sua cabeça dos tempos de escola? Olha, assim, como diria Tiago, eu fazia muita sapecagem, sabe? Na época da escola. E assim, eu tenho memórias muito boas, sabe? Eu não tive nada ruim na época da escola, não. Sim. Eu tinha bons colegas, que são meus colegas até hoje. A gente tem grupos da época lá. Que legal, cara. Você acredita nisso? É uma coisa assim que eu acho muito bacana. E tenho amigas que, assim, na época da pandemia, né, que a gente geralmente mandava uma mensagenzinha só na época do aniversário, e a gente passou a se ligar de vídeo, né? Então, assim, minhas memórias com o pessoal de lá são muito bacanas. E, assim, quanto a essa questão de estudar, eu nunca dei trabalho pra minha mãe. Não. Gente, eu não sou perfeita, não, gente. Daqui a pouco eu tô falando que tá tudo bom. Eu tô falando a verdade pra você. Então, assim, eu estudava, eu nunca dei trabalho pra minha mãe, assim, de questão de nota e tal. Então, sempre passei direto. Então, assim, pra mim é super tranquilo. Memória lá de Tapetinga, eu gosto de ir pra Bahia. Eu me sinto também muito bem. Assim como eu me sinto bem aqui em Valadares. É como se Valadares fosse minha casa. Porque Valadares me acolheu de coração. E eu sou muito feliz aqui em GV, sabe? Mas também, quando eu tô na Bahia, sabe quando você se sente diferente? Claro. Sente em Parece casa. que minha fisionomia muda quando eu tô na Bahia. Sim. Então, assim, quando eu tô em Tapetinga, eu falo assim, cheguei aqui na bagaceira agora. Tô com minha galera. E na Bahia e no Nordeste como um todo, não tem nenhum ser humano brasileiro que vai pra Bahia ou vai pro Nordeste e não se sente à vontade, porque realmente é um povo muito acolhedor e muito diferente e que todos nós amamos. Sobre ser muito feliz em Governador Valadares. E tem uma passagem na sua vida que eu acho ela muito interessante e que eu queria que você falasse a respeito de um certo intervalo da faculdade que um colega de turma te viu cantando. Isso. E a partir dali, tudo que você construiu e tudo que você é hoje é oriundo desse dia, desse momento. Mediante esse acontecimento que ocorreu há bastante tempo, qual que é o filme que passa na sua cabeça? Rapaz, é um filme, assim, de sucesso, sabe? Porque, assim, tudo que eu imaginava quando eu estava dentro do meu quarto, lá em Tapetinga, que eu cantava dentro do meu quarto com som alto, pros vizinhos ficarem loucos, né? Meu irmão, ele falava assim, que ele saía, que aí ele já conhecia as músicas que eu gostava de cantar. Na hora que eu dava o intervalo, ele ia lá e tocava a campainha pra ver se eu ia abrir a porta.
Então, assim, tudo que eu imaginava, todos os meus devaneios que eu tinha, Sim. sabe, de me imaginar em cima do trio elétrico, Exato. eu consegui materializar aqui em Governador Valadares. Então, isso é muito doido, né? Que eu saí da terra do axé para poder virar uma cantora de axé aqui em GV. E foi muito, muito massa. E, assim, quando eu falo que eu não sou famosa nacionalmente, mas a minha trajetória como cantora é uma trajetória de sucesso. Exato. Cantei em vários lugares que eu jamais imaginei que um dia eu pudesse cantar. Em países também que eu jamais imaginaria na minha vida aí. Não, cara. Já cantei no Canadá, em Sim. Toronto. Já cantei na Festa da Imigração Brasileira, né? Dos 30 anos da Festa da Imigração Brasileira. Lá no Canadá, em Toronto. Já cantei nos Estados Unidos algumas vezes, em algumas cidades. Então, assim, isso é massa. A música me proporcionou muitas coisas. Então, eu acho que minha vida é do jeito que ela é hoje por causa das minhas escolhas, né? E por causa desse meu trabalho com a música. Sobre a Tati Meira cantora, e é impossível não lembrar, principalmente dos tempos primórdios da sua carreira como profissional, da banda Axémondo. O que foi o Axémondo para sua vida? Axémondo foi, assim, o início de tudo. Foi o que me encorajou e que me formou como cantora. Porque, assim, eu comecei cantando na escola. Não era nada, não era profissional. E quando eu fui jogada na banda Axémondo, eu falo jogada assim, porque eu cantava em barzinho, e do nada eu fui para Axémondo, que era um gigante. Exato. Era um gigante. A banda era, assim, enorme, e a gente tocava lá na Mais, em Guarapari, que hoje ela voltou, ela tinha parado de funcionar um tempo, mas é uma casa, assim, famosíssima, que pessoas do Brasil inteiro vão para lá para poder curtir shows, e eu, uma banda regional, né, daqui de Valadares, fazia shows na Multiplace Mais. Eu cantei em micaretas tão grandes, em Sete Lagoas, em Patos de Minas, no Vale Folia, cantei aqui, enfim, aqui no norte de Minas, como atração principal. Então, assim, a Axémondo foi massa pra minha vida, e ela tá comigo até hoje, né? A gente vai ter o bloquinho na semana que vem, e assim, eu sempre menciono Axémondo quando eu vou falar de axé. Sim. Porque faz parte da minha gênese como cantora mesmo. Em relação a Axémondo, e principalmente o início da sua carreira como profissional. Certo. E é claro, Tati, que toda carreira, quando começa, quando você está inserido e principalmente se encontra na fase inicial de qualquer carreira profissional, existem muitos desafios, muitas dificuldades. Com certeza. Qual foi a grande dificuldade ou quais foram as maiores batalhas que você enfrentou no início da sua carreira, que hoje, em pleno 2025, você, com a sua carreira mais do que consolidada, olha para trás, para e pensa, valeu a pena ter passado por isso? E se aconteceu isso, sou grata porque através disso, através desse desafio vencido, é porque eu estou aqui hoje. Eu sempre falo assim que todo artista, né, ele quer ser conhecido nacionalmente. Sim. Todo mundo quer. Todo mundo quer chegar num certo ponto da carreira para ter um reconhecimento nacional. E eu penso assim, eu refletindo sobre a época que eu estava na Axémondo, por exemplo, que era uma banda muito comentada, falada, e as pessoas queriam muito a Axémondo, a gente não conseguiu alcançar esse patamar maior. Mas hoje, eu vendo minha trajetória, como eu comecei, como eu era na época, eu vi que foi um processo que foi válido na minha vida, que foi um processo de aprendizado. Talvez se eu tivesse, na época, conseguido chegar nesse patamar que eu queria, talvez eu teria sido uma banda que tinha chegado lá, mas talvez teria sumido. Por falta de preparo vocal, por falta de preparo no domínio do palco, por uma série de coisas, sabe? Deus é muito sábio em tudo que Ele faz na nossa vida, em tudo que Ele planeja para a nossa vida. Então, assim, eu acredito muito na vontade de Deus e eu sei que eu aprendi muito, que eu cresci muito. Hoje eu sou mais madura como cantora, como mulher, como ser humano. Então, eu acho que se eu fosse começar hoje na Axémondo, eu teria outra cabeça, sabe? Eu teria outra forma de conduzir. E, assim, talvez teria um outro desfecho. Hoje existem milhares de Tatis Meiras espalhados pelo Brasil, ou aqui mesmo em Governador Valadares, que sonham em ter uma carreira como você tem, e sonham em um dia chegar onde você chegou, com o nome que você tem, mais do que consolidado, em uma região para lá de importante para todo o país. Isso me remete ao início da carreira de qualquer cantor espalhado pelo Brasil. Pensando
em quem está começando e fazendo relação com o início da carreira da Tati Meira como profissional. Quais são os pilares, Tati, que um cantor ou uma cantora precisa ter no início da carreira? Você tem que estar bem definido que você nunca sabe de tudo. Você sempre tem que estar disposto a aprender. Você aprende com tudo nessa vida, sabe, Gustavo? Sim. Se você achar que você é melhor do que o outro, aí você já está começando a cometer o seu primeiro erro, sabe? Você tem que ter a humildade de saber que você cada dia vai absorver alguma coisa que vai acrescentar na sua vida, sabe? Estudar bastante, sabe? Tentar ver outros artistas, se espelhar em outros artistas que você gosta, que você acha, que fala assim, pô, por exemplo, eu sempre, quando eu era criança, a minha ídola do axé era Daniela Mercury, né? Porque ela era maior na época. Sim. Logo em seguida surgiu Ivete Sangalo na banda Eva. Então eu falei assim, pô, aquela mulher, olha os pernão daquela mulher, olha a voz daquela Sim. mulher e tal, uma pessoa carismática. Então, assim, eu acho que você tem que se basear em pessoas que você acredita, que você acha que são pessoas assim, que se você estivesse no lugar, você faria da mesma forma e tentar ser você o máximo que você puder, sempre tentando se aperfeiçoar naquilo que você se propõe. Eu acho que esses são os pilares assim fundamentais para você ter um sucesso, para você conseguir ter humildade sempre, saber quando você errou e sabe baixar a cabeça e tentar consertar aquilo ali para você conseguir alçar voos maiores, né, na carreira. O início da Axémondo coincide muito com talvez um dos ou o maior momento que o axé viveu enquanto gênero sim, em certeza. todo o Brasil. E eu me recordo que nas férias, em janeiro de 2006, eu lá em Piúma, eu tinha 9 anos e tava aquela música estouradíssima da Cláudia Leite. Cláudia Leite foi um Bola fenômeno. de Sabão. Sim, inclusive, você sabe que ela lançou a música Bola de Sabão aqui em Governador Valadares. Uau, não sabia. Foi no ano de 2005, no último GV Folia que teve na Avenida Minas Gerais. Baby, baby, queria Exato. tanto. Ela chegou, teve um problema, um perrengue no ônibus dela, ela veio para Valadares, né? Chegou um pouco atrasada. E por causa disso, né, que ela teve um problema no ônibus dela. E quando ela chegou, e ela cantando Bola de Sabão e soltando bola de sabão no povo todo. E foi massa, assim. Eu lembro demais dessa época. E só recapitulando em relação à questão da próxima indagação, como eu disse, o início da Axémondo coincidiu muito com o período gigantesco de sucesso do axé no Brasil. E você talvez seja a pessoa ideal para poder falar justamente desse período, pelo fato de ser baiana e está totalmente ligada com o axé. O que foi esse período do axé para a música brasileira, Tati? Olha, Gustavo, para mim assim foi uma realização, saber que a música do meu estado, né, tava assim em voga no momento, que todo mundo tava tocando, que a moda era micareta. Exato. A moda era fazer micareta, então tudo quanto é lugar tinha micareta. Só que assim, eu, desde a minha infância, o axé já existia na minha vida, né? Porque, assim, lá na Bahia, tocava muito axé e forró. Hoje, eu acho que a predominância é forró e arrocha, não tanto o axé. Sim. Mas eu sinto que, assim, que esse ano, o axé tá dando uma... Exato. Tá dando uma levantada aí, né, gente? Você está acompanhando. Mas, assim, pra mim, foi assim, foi massa demais. E é uma música que eu curto cantar. Então, quando você canta uma música que as pessoas estão cantando junto com você, é muito mais gostoso, não é? Com certeza. O povo fala assim, o povo vibrava. E aí, quando eu comecei a cantar em barzinho. Então, eu sempre fazia MPB no início. Fazia tal. Chegava uma certa parte do show que eu falava bem assim, vamos tocar um axézinho aqui pro povo. E a gente começava a cantar e as pessoas levantavam da mesa. Eu falei bem assim, o povo gosta disso aí. Isso foi no final de 2003 e depois de 2004. A gente começou com a banda Mondomix e logo em seguida ela virou Axémondo, né? Em 2004. Mas, assim, é massa demais. Ainda mais eu que tive a experiência de cantar aqui na Avenida Minas Gerais, né? Em 2005 eu toquei no sábado e no domingo. No sábado foi junto com o Asa de Águia, né? O Asa de Águia tocou, em seguida teve a banda Axémondo. E no domingo foi Chiclete com Banana e Axémondo. Então, assim, eu tive a oportunidade de cantar, sei lá, para 30 mil, 40 mil pessoas. E todo mundo, sabe, assim, e era uma coisa diferente mesmo, né? Acontecia antigamente, era diferente
do que acontece hoje. Eu acho que essa multidão, esse mar de gente, igual a gente era acostumado a ver em cidades de interior, acredito que hoje não aconteça mais de forma tão frequente, né? Como acontecia antes na micareta. E, você lembra, e o GV Folia antes eram 5 dias. Era um trem de doido, viu, gente? Eu não sei como é que a gente tinha força pra pular esse tanto de dia. Só quem viveu aquela época sabe o que foi. Eu vou falar, e a gente tava feliz, já queria o outro dia, e falava assim, pô, só 5 dias? Hoje a gente não tá aguentando em um. Exatamente. E sobre a sua carreira e sobre a Axémondo, tem um período muito específico que ele delimitou o que você é hoje. Sim. Ali 2016, 2017, que é quando você faz essa transição da Axémondo para a Tati Meira carreira solo. E até musicalmente falando, foi quando nós vimos uma outra vertente muito positiva da sua carreira, que é justamente quando você continua com o axé na veia, obviamente, mas faz questão de inserir outros no seu repertório musical outros ritmos, como o sertanejo, que na época vivia um auge estrondoso. Enfim, como é que foi tomar essa decisão? Eu estava disposta a parar, né, Gustavo? Eu estava, assim, disposta a não cantar mais, porque, assim, a gente tinha feito... Tava com a Axémondo, e aí eu comecei em 2015, né, quando eu queria parar, a banda já não estava tocando tanto, né? Mas, assim, mais por uma culpa nossa mesmo, né? De não estar produzindo nada, de não estar rodando mesmo, e também pelo fato do ritmo não estar tão em alta. Então, eu estava disposta a parar. Eu falei, não quero mais cantar. Aí foi quando eu comecei a namorar Thiago. E Thiago, ele sempre tocou bateria na nossa banda. Mas, assim, o lance da gente... Acho que eu até já contei em outro podcast, né? Aí a gente começou a namorar. E quando a gente começou a namorar, ele falou bem assim... Se você quiser continuar cantando, eu vou te ajudar. Eu vou junto com você e a gente faz. Eu falei, será, menino, que eu quero isso na minha vida? Ele falou assim, não, eu acho que você tem tudo a ver. Você gosta disso, eu gosto também. Vamos embora pra cima, vamos embora fazer. E aí a gente começou. Primeiro a gente usava o nome em 2015, Tati Meira Axémondo. E aí quando foi em 2016, eu não sei se eu falei isso pra você, um dia eu tava na igreja. Aí a gente encontrou com um amigo nosso que na época foi quem incentivou a gente a montar a primeira banda, que era a Mondomix. O nome dele é Ricardo. Ele chegou e falou assim comigo, falou assim, Tati, você vai continuar tocando? Eu falei assim, eu não sei, Ricardo, se eu vou parar. Aí ele falou bem assim, se eu fosse você, se fosse para continuar, eu continuaria com seu nome, Tati Meira. Seu nome é forte, usa seu nome, Tati Meira. Visionário. Ele falou, não usa Tatiana, né, que meu nome é Tatiana. Ele falou, usa Tati Meira, eu acho que vai dar certo. E aí a gente voltou da igreja, né, pensando, refletindo nisso. Aí o Thiago falou assim, você quer saber? Não vamos mais usar Axémondo, não, vamos para uma nova etapa, vamos começar com a Tati Meira. Foi daí que a gente foi conhecer o pessoal de Mariana Fagundes, que é uma cantora assim maravilhosa. Acho que foi no ano de 2017 que a gente a conheceu e tal. E aí a gente produziu um material com o pai dela, né, que ficou excelente, que é o nosso EP, que tem lá com 3 músicas. Mas assim, esse ano, gente... Uau, novidade. Coisa nova para vocês. A gente passou esse ano de 2024, a gente queria fazer. Mas aí veio o salão, né, que foi assim um desafio pra gente, que a gente teve que aprender a lidar, e graças a Deus Amém. É um sucesso. Aí mas esse ano, nós vamos com tudo, viu, galera? Escrevam aí, vocês podem me cobrar depois. E sobre a Tati Meira, carreira solo. Sim. Quais foram as maiores dificuldades ou desafios? Todo dia, né, uma dificuldade nova. Ainda mais com esse lance da internet, que você falou no início do podcast. Você falou que a internet, as informações são muito rápidas, né? Tudo é muito rápido. Música hoje dura 3 meses, se durar 3 meses, né? Antigamente você lançava uma música, a música você podia trabalhar ela 2, 3 anos e tava de boa. Agora não, o pessoal lança música numa velocidade, até pra gente montar repertório. É difícil, porque acompanhar. Assim, porque às vezes tá lá no top 1 do Spotify, mas às vezes nem todo mundo conhece, tá lá no top 1, às vezes é um nicho ali que tá escutando. Então, assim, é muito difícil. Então, eu acho que hoje a dificuldade maior é nisso aí, de você lançar uma coisa autoral,
que antigamente você comprava um CD, você ouvia todas as músicas daquele artista. Hoje você vê que ninguém está lançando mais coisas assim com 12 músicas, como 12 faixas. O pessoal lança um EP com uma música, 2, no máximo 4. E olhe lá se essas 4 vão vingar. Então, assim, o maior desafio é isso aí, você acertar, né? Ser bem assertivo naquilo. Embora, assim, eu converse muito com o Thiago, ele fala bem assim, você tem que fazer o que você acredita, o que você gosta, né? Claro. Porque não adianta você seguir uma moda e aí daqui a pouco você se perder lá na frente. Tanto que o nosso show hoje, embora a gente toque músicas que estão em alta, a gente coloca com a nossa cara. Claro. A gente vai lá, mete uma percussão, faz um balanço, a música às vezes é um pagode, a gente vai lá e coloca num samba reggae, fica muito legal e as pessoas gostam, justamente porque o show é diferente. Sim. A gente coloca o nosso show bem pra cima, é bem animado. Então, assim, mas o grande desafio que eu acho hoje é você produzir. Produzir música, produzir material, você tem que ter muito tempo, você tem que estar ali em cima, sempre estar tendo que fazer conteúdos novos, né? Porque tá tudo mudando muito rápido. Com essa era do TikTok, às vezes a pessoa não escuta nem 3 minutos de música mais. São ali 15 segundos, 30 segundos no máximo. Então, esse é o grande desafio hoje da música, né? Governador Valadares, você sabe muito bem disso, sabe que tem noção que aqui na nossa cidade existem muitas pessoas. Uhum. É claro que se a gente pegar em relação à quantidade de habitantes, você pode até achar que é pouco. Uhum. Mas existem muitas pessoas que todo mundo sabe quem é. Uhum. Você fala o nome, independentemente da área profissional em que ela atue, todo mundo sabe quem é, o que faz. Uhum. E existe um nome em Valadares que faz parte desse grupo seleto de grandes personalidades pelo tamanho da competência e da qualidade do trabalho, que é Tati Meira. Oh, obrigada. O que é isso para você? Uma jovem que saiu lá de Itapetinga. Veio para Valadares para poder estudar e em pleno 2025 é renomada e uma das referências de um segmento tão importante para uma cidade, para um estado, para um país. E o que significa para você saber que no livro da vida de Governador Valadares terá um capítulo voltado para a história que escreveu Tati Meira para a música da nossa cidade? Cara, é uma responsabilidade, sabe? Porque você tá ali à frente, além de fazer música, você tá ali também para servir de espelho para muita gente, sabe? É bacana você saber que você é conhecido, mas isso também, né, traz uma grande responsabilidade. E eu tento fazer da melhor forma possível, sabe, Gustavo? Eu não tento ficar me iludindo com isso, não, porque isso aí também é efêmero, é passageiro. Como todos nós aqui, a gente está aqui agora, mas daqui a uns tempos a gente não vai ser nem porta-retrato. Sabe? Então, assim, eu acho que é bacana, isso faz bem você saber que as pessoas sabem do seu trabalho, sabem que você faz parte da história, mas também é de uma grande responsabilidade, sabe, pra gente. E ter que construir essa história, e até se for para eu terminar, tem que terminar de uma forma também bem bonita, sabe? Eu tenho isso comigo. Se for um dia para eu parar, como eu quis parar lá em 2015, sim, se for para eu parar, que eu também encerre essa minha história como cantora, de forma também bacana e positiva, criando memórias positivas e afetivas para as pessoas. Assim como elas querem, né, curtir esses momentos nostálgicos comigo em breve. Exatamente, vamos falar disso. Pois é. Inclusive, gente, esse visual aqui, ó, essa morena que vos fala, sou eu mesmo, Tati Meira. Em breve, mas isso aqui é só eu até postei no meu Instagram que isso é só uma etapa. Né? Assim, hoje eu comecei a fazer essa mudança no meu visual. Sim. O povo deve estar falando assim, quem é essa mulher, essa morena? Olha lá eu. Oh, meu Deus. Estou morena, cabeluda, mas eu vou ficar loira de novo. A gente só fez um fundo aqui, Neto, cabeleireiro maravilhoso lá do meu salão, do Bliss, do nosso salão Bliss. E ele e Matheus, eles vieram com essa ideia. Falaram assim, Tati, você tem que mudar o seu cabelo e tal. Você está muito tempo com esse cabelo aqui. Eu tomei, eu nem me via desse jeito. Aí hoje as pessoas mais me perguntaram quando elas vinham. Primeiro era o choque, né? Elas falaram, você fez isso? Você é louca? Você fez isso? Mas depois elas gostaram. Falaram assim, ficou legal. Falei, ainda bem que vocês estão gostando. Exato. Você tá se estranhando? Você acredita que eu não me estranhei? Hora nenhuma. Sinal que o resultado foi altamente positivo. Não, pra mim. Entendeu? Eu falei, na minha cabeça, eu fiquei ótima, assim, sabe? Com esse cabelo dessa cor. Eu até falei com o Neto antes de entrar aqui
aqui no podcast, eu falei assim, Neto, eu tô achando que eu vou adotar essa skin morena. Ele falou bem assim, ó, nem vem atrapalhar os meus planos. Mas em breve, mais novidades para vocês. Qual que é o pilar de um bom show? Eu gosto de coisa animada, né? Eu sou animada, eu gosto de dançar. Então, assim, eu acho que um bom show é um show que as pessoas ficam felizes, que as pessoas saem de lá falando assim, pô, o show foi massa demais, eu quero ir de novo. Ou então a gente receber um feedback positivo do contratante. Isso pra nós não tem preço, sabe? Então, assim, pra mim é um show pra cima. É um show em que as pessoas se divertem, que elas esquecem que tem alguém olhando, que elas estão quebrando tudo lá junto comigo. Então, isso pra mim é um show que emociona. Sim. Na hora que tem que emocionar. Então, isso aí pra mim é fundamental. Minha marca é a alegria. E eu pretendo perdurar com essa alegria assim Com certeza. por muito tempo. Sobre a figura e o trabalho de um cantor ou de uma cantora, tem um personagem que ele é de suma importância, até mesmo para o seu trabalho acontecer, que é o personagem, é a figura do contratante. Sim. E aqui em Governador Valadares, para quem está do outro lado, como eu, por exemplo, que sou leigo nesse segmento, percebo e vejo, e conversando com alguns contratantes, que são empresários, que têm casas de festa, ou até mesmo pessoas que já te contrataram para uma festa específica, de casamento, formatura, enfim, que toda vez que o seu nome é citado, existe uma relação de respeito e, acima de tudo, confiança em relação a tudo que você promete e acaba cumprindo com o seu produto, com o seu show. Obrigada. Qual a importância dessa relação de respeito e confiança, acima de tudo, com o contratante? Olha, Gustavo, a gente não faz nada de qualquer jeito. Para eu vir aqui no podcast, eu vou lá, me arrumo, faço a maquiagem, eu quero estar bem, eu quero estar bonita. Sim. Assim, no show também é da mesma forma. Eu, desde a minha roupa, que eu vou me apresentar, o meu cabelo, a maquiagem, desde o meu estudo vocal que eu faço, que eu tenho uma coach vocal, desde o repertório que a gente faz, que a gente planeja, a gente faz o repertório imaginando as pessoas reagindo e o repertório fluindo, né? E as pessoas... Tanto que, assim, se a gente vê que alguma música não funcionou, falei assim, eu falo com o Thiago, eu falo, essa música não funcionou. A gente toca em 3 shows, fala, tô achando que essa música aí não tá casando muito pra mim. A gente vai lá e muda, justamente porque a gente tá indo. A gente tem que ter respeito com o contratante, né? E com o dinheiro dele. Ele tá pagando a gente pra poder estar lá. Então, o mínimo que eu tenho que fazer, isso é o mínimo, é cumprir com o que a gente prometeu para ele na hora do contrato, né? É entregar, dar o nosso máximo. O mínimo que a gente tem que fazer é dar o nosso máximo, vocês entenderam, né? Mas é isso, gente. A gente tem que ir. Se o contratante fez, mas lá não deu muita gente, foram 10 pessoas. A mesma energia que eu entregaria para 10 mil pessoas, eu vou entregar para 10 pessoas. Porque ali, dentre aquelas 10 ali, pode ter uma pessoa que vai indicar para outra pessoa e vai fazendo essa corrente, sabe? E fala assim, pô, a menina não desanimou nem com pouca gente. Pode ter um outro contratante. Exatamente. Então, a gente tem, assim, isso eu falo para todos os cantores, assim, sempre se apresentarem da mesma forma, sabe? Entregando o seu melhor. Logicamente que tem dias que você não vai estar no seu 100%, mas, assim, tentar da mesma forma entregar o seu melhor dentro das condições que você tem para poder apresentar. Em relação a um show, como dissemos agora há pouco, tem quando eu penso em show, vem a figura do contratante, obviamente do cantor, e de uma outra coisinha, talvez uma das mais importantes quando pensamos em um show, que é o repertório. Qual é o tamanho do seu cuidado com o repertório que você insere nos seus shows? A gente estuda bastante, sabe? A gente pesquisa muito, a gente conversa muito, justamente para poder ter essa comunicação com o público e o trem fluir, né? Porque não adianta você fazer... Eu não faço um repertório pensando nas coisas que eu gosto de fazer. Como eu disse para você, gosto muito de axé, gosto de pagodão baiano, porque eu sou uma baiana, uma baiana velha, então eu gosto dessas coisas. Que isso. Mas não é porque eu gosto disso que a gente vai fazer do nosso repertório só isso. A gente pode imprimir a minha personalidade no nosso show, que é o que a gente faz, entendeu? Mas a gente tenta focar em fazer um repertório de forma que a gente agrade ao público, porque eles que são a mola propulsora de tudo isso aí. Exato. Se eu não agradar o público, eu vou agradar quem? Entendeu? Então a gente faz o repertório
pensando nisso aí. Quando a gente foi fazer o nosso repertório próprio, né, são as músicas próprias, a gente também pensou nisso. Em uma música que me tocasse primeiramente, porque eu que estou interpretando a música, e depois numa música que fosse impactar as pessoas, que as pessoas fossem gostar e fossem dançar e reproduzir aquilo ali. E querer ouvir em casa, né? Que é o mais importante. Então, assim, o que a gente pensa quando a gente vai fazer repertório é nisso, em algo que vai casar comigo. Sim. E que vai encantar as pessoas também. Então é basicamente isso. Voltando um pouquinho no final dos anos 90 e início dos anos 2000, eu sei da história até pelo fato de que, mesmo novinho, a minha mãe, e eu tenho prova disso porque eu tenho uns abadás lá em casa até hoje, e a bandana do Coelho de Nis, por exemplo, amarela, a minha mãe me levava no GB Folia, junto com meu irmão, 2 anos mais novo que eu. Minha mãe me levava juntamente, claro, com o meu pai. E só quem é de Valadares ou que nasceu em uma outra cidade, veio pra cá e viveu a época do GV Folia, sabe o que foi o GV Folia e o que representa o GV Folia para a história de Governador Valadares. E na próxima semana, eu tenho certeza que todas as pessoas que viveram essa época poderão sentir o gostinho e ter aquela sensação, aquele sentimento de nostalgia de tudo que foi vivido no final dos anos 90 e início dos anos 2000 aqui da nossa cidade. Como que nasceu o Bloquinho da Tati? Olha, Gustavo, vou falar um negócio pra você. Eu seria muito presunçosa se eu quisesse assim, me igualar ao GB Folia. O GB Folia era um gigante, né? Sim. Era um gigante aqui da nossa cidade, não só da cidade, mas do Brasil inteiro. Exato. Você sabe que vinham personalidades do Brasil inteiro para cá. O GB Folia, ele era televisionado por vários canais. Então, assim, o GB Folia era uma coisa de doido, só quem viveu sabe. Então, assim, eu pude experimentar isso de cima do trio e ver, sabe? As pessoas cantando, as pessoas dançando, as pessoas chorando, se emocionando. De cima do trio cantando pro povo aqui de Valadares. O bloquinho, ele surgiu de uma necessidade da gente trazer esse saudosismo para Valadares, né? E a gente fez a primeira edição no ano de 2021. Foi logo quando acabou a pandemia. Sim. Nós fizemos o Bloquinho da Tati na Lagoa Santa, que foi o Bloquinho da Tati, edição Lagoa Santa. Foi massa. Quem participou... Você chegou aí? Foi, claro. Foi muito massa. A gente foi lá e contratou aquele trio pranchão, que ele é vazado no meio, assim... E aí a gente tinha bastante contato com as pessoas, né? Então, assim, a Lagoa Santa não tinha tantos bares como tem hoje. Exato. Tinha, assim, né? Em 2021, que foi logo quando acabou a pandemia, e a gente trouxe a Uchan. E assim que a gente fez esse bloquinho, que a gente acabou, o pessoal já ficou pedindo pela próxima edição. A próxima edição, a próxima edição. Só que acabou que nos anos que vieram, no 2022, 2023... a gente teve uma demanda de shows muito alta, né? Porque estavam represadas em virtude da pandemia. Sim. Então, 2022, 2023, eu não tive um final de semana dentro de casa. A gente rodou todos os finais de semana praticamente, sabe? Assim, se a gente ficou parado, foram um dia ou outro, sabe? No final de semana, mas assim, não foi uma coisa surreal, sabe? A gente tocava, teve dia da gente tocar quinta, sexta, sábado, domingo. Então, assim, coisa que a gente só faz no carnaval e a gente estava fazendo logo depois da pandemia. E a gente ficou adiando esse sonho, né, de fazer a outra edição do Bloquinho da Tati. Agora, em 2024, Thiago falou assim, não, nós vamos tirar esse projeto do papel, o povo está pedindo para a gente, o povo sempre pede. Eu quero outra edição que foi gostoso demais e tal. E aí a gente se reuniu, eu, Thiago e Adriano da House Malt. Adriano Juliano, grande homem. Adriano é massa. E a gente se reuniu e aí a gente falou assim, vamos fazer o bloquinho e tal. E a gente fez várias reuniões sobre como nós iríamos fazer, como nós poderíamos fazer de uma forma que não impactasse, né, o trânsito de Valadares, que as coisas fluíssem da melhor forma possível. E a gente desenhou um projeto que é um projeto pequeno, né, assim, se for comparado com o GV Folia, assim, é minúsculo, né, assim, eu falo de dimensão. Sim. Mas eu acho que ele vai trazer o que o valadarense ama axé. E assim, a gente está preparando um repertório, não é porque é minha banda, não, mas um repertório poderoso, que assim, vocês vão se emocionar do início ao fim, sabe? A gente vai fazer a Minas Gerais tremer. E eu tenho certeza que quem for vai viver momentos maravilhosos, momentos de nostalgia, e vai criar lembranças
maravilhosas. E se Deus quiser, vocês vão pedir bis de novo. Com certeza. Teremos outras edições. Se Deus quiser. Disso. E a gente está tentando fazer tudo da melhor forma possível para que as pessoas se divirtam com segurança. Vai ter bastante segurança. Tudo conforme a legislação pede, sabe? Para que não haja nenhum transtorno. Vai ter bebida à vontade. Valadarense, nesse calor, gosta de quê? Menino. De bebida gelada. Exato. Vai ter bebida para atender a todo gosto, sabe? Só entrar aí no Instagram do Bloquinho que vocês vão ver. @Bloquinho da Tati, _ Bloquinho da Tati. Vocês vão ver tudo que tem lá. A gente está postando sempre. Semana que vem, na quinta-feira, a gente começa a entregar o abadá, que era que o primeiro bloquinho, Sim. a gente fez sem abadá. Então, assim, uma coisa que as pessoas nos pediram muito foi o abadá. Guarda de lembrança depois. Né? Eu acho que entra mais no clima, Sim. né? Então, assim, a gente foi lá e fez o abadá. O abadá tá lindo, gente. Tá maravilhoso. Não é porque é do meu bloquinho, não. Do nosso bloquinho da Tenho Tati. certeza que está maravilhoso. Tá Pode ficar lindo, tranquilo. lindo, 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 lindo. Ele, a base dele é amarelo, mas assim, ele tá vindo, assim... eu tenho certeza que vocês vão falar bem assim, nossa, tá maravilhoso. E aí, a entrega vai começar na quinta-feira. Então, dá tempo de customizar direitinho. E no sabadão, nós vamos torar o pau. Para poder ficar o recado e o convite para todo mundo, que eu sei que todo mundo sabe do que vai acontecer aqui na semana que vem. Mas para quem ainda não sabe quais são os pontos de vendas, pode ficar tranquilo. Posso? Então beleza. Gente, vocês podem comprar no link que está disponível no nosso Instagram, no Bloquinho da Tati, ou então tem também no meu Instagram, na bio, né? Logo quando você vê a nossa fotinha lá, Sim. eu tenho lá a logomarca do Bloquinho. Embaixo tem lá links, só clicar, você consegue, vai ser direcionado para o site. É super seguro, é fácil, é rápido, é prático. Dá até para parcelar no cartão. Olha que coisa massa. Pix, cartão, boleto. Então, assim, tá bem fácil de comprar. E a gente também tem os pontos físicos, Fique né? à vontade para falar. Que é a loja Estereótipo, que fica na rua Barão do Rio Branco. Ou então em qualquer unidade Órbita Academia. Tem Órbita na Lagoa Santa, no bairro Lagoa Santa. Tem Órbita na Ilha dos Araújos e também no Esplanada. Sim. Então, vocês podem ir lá falar com as meninas da recepção. Então, chegar lá na loja Estereótipo e falar, quero comprar meu abadá do Bloquinho da Tati. E comprar. E se você não é de Governador Valadares, porque estão vindo pessoas de outras cidades. Eu tô falando que vai ser grande. Vai ser massa. Gente de Caratinga, de Manhumirim, gente do Espírito Santo tá vindo. Então vai ser babado esse negócio, viu? E a gente espera vocês aqui no Bloquinho da Tati, que eu tenho certeza que vai ser surreal. Qual que é o grande sonho que você já realizou na música? Eu já realizei vários, eu falei até coisas que eu jamais imaginei que eu pudesse realizar, que é cantar fora do país. Sim. Eu realizei. Mas eu acho assim, eu posso falar do sonho que eu ainda não realizei, que é cantar com Ivete Sangalo, que é minha artista, Vai assim. realizar, tenho certeza. Já pensou? Nossa, eu acho que eu vou cair dura. Mas eu já realizei vários sonhos, já cantei com muita artista bacana, já conheci muita gente massa da música, não só da música baiana, como de outros segmentos também musicais. Então, assim, gente, é uma coisa massa demais, viu? Assim, ser cantora e vivenciar as coisas que eu vivencio. Logicamente que a gente tem os perringão também. Claro. Nem só de flores vive o ser humano. Mas assim, eu vivi muita coisa massa, sabe, Gustavo? Tati, a gente sabe que a nossa vida se parece como um livro, né? Sim. De páginas positivas e páginas negativas. Com certeza. E são assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda eternidade. Uhum. E o mais interessante é que os livros, todo livro que se preze tem páginas, tem a capa, tem o título, tem a introdução, tem a conclusão e tem os capítulos. Uhum. E todos nós temos capítulos importantes na vida profissional e principalmente na vida pessoal. Costumamos brincar na versão CPF e temos capítulos importantes na versão CNPJ. Sim. E o mais legal de tudo isso é que os capítulos eles podem vir de várias formas diferentes, com vários formatos. Uhum. Pode ser um dia, pode ser uma conversa, pode ser um acontecimento, pode ser um ano, pode ser uma data. No livro da sua vida tem um ano muito marcante e que eu já passei por isso e sei que ele de alguma forma faz com que nós possamos viver de uma outra forma. Certo. O ano é 2002. E você teve a sua vida mudada. Sim. Porque, infelizmente, você acabou perdendo seu pai, que virou uma estrela no céu. Sim. Quando você lembra do ano de 2002, o que passa pela sua cabeça?
Rapaz, sabe assim, foi uma mudança drástica na vida da gente, sabe? Porque eu cheguei em Governador Valadares para fazer faculdade. Eu morava na Bahia, e eu sou baiana, e eu vim para Valadares para fazer faculdade de Direito, só para contextualizar para as pessoas que não sabem da história. Então, assim, por que eu vim para Governador? Por que parar em Governador Valadares se eu tinha uma imensidão de lugares nesse país para poder ir? Porque na época que eu fazia cursinho, Sim. Meu cursinho lá em Vitória da Conquista, ele custava R$300. E na época a faculdade aqui em Governador Valadares era R$270. Então, assim, Valadares, se você for olhar em questão de quilometragem, fica mais ou menos a mesma distância de Salvador para Itapetinga. Sim. Só que o custo de vida em Salvador é infinitamente. Claro, capital. Nossa, lá é muito caro, ainda mais pra gente, né, que sai do interior e tal. Então minha mãe achou melhor eu vir para Valadares para poder fazer faculdade aqui, do que continuar pagando o cursinho lá e tal. Logicamente que eu fiz vestibular tudo direitinho, passei, e aí eu vim para cá. Eu fiquei aqui durante o ano de 2002 apenas estudando. Eu falava que eu estudava, comia, dormia. E ia pra academia. Só fazia isso, até rimou. Estudava, comia, dormia e ia pra academia. Só fazia isso. Quando foi no meio do ano, meu pai adoeceu. Eu tava de férias lá em Itapetinga. E assim, sabe quando ele adoeceu, ele me ligou. Sabe quando você sente que parece que você vai perder a pessoa? Aí eu fiquei o final das minhas férias, né, acompanhando meu pai. Ele fez uma cirurgia e tal. E aí eu ficava indo e voltando de Valadares. Eu ficava mais lá em Itapetinga, que depois ele foi transferido para Itabuna. Ele ficou mais em Itabuna. Eu ficava indo e voltando. Quando eu ia iniciar minhas provas finais aqui, provas de final de ano aqui na Fadvale, que eu estudei na Fadvale, meu pai faleceu. E eu fui para Itapetinga. Minha mãe não falou que meu pai tinha falecido. Ela falou, Bissau, seu pai piorou muito, você vai ter que vir. Mas ele já tinha falecido. Sim. E aí eu vim. E aí, assim, quando eu vim, minha mãe falou assim, olha, você vai precisar trabalhar, porque meu pai era um profissional liberal. E ele ajudava muito, assim, também. Ajudava a gente nas despesas aqui, né, em Valadares. Aí minha mãe falou assim, você vai ter que trabalhar, ou então você vai ter que voltar para a Bahia, porque eu não tenho como te manter aí em Valadares. Então, assim, foi um momento muito triste você perder uma pessoa que faz parte da sua família, que é seu sangue, que é seu pai, irmão, mãe. É muito difícil, é muito doloroso. Foi doloroso pra gente, ainda mais que a gente viveu um período dele doente, né, lutando para poder sobreviver. E aí foi uma etapa que eu tive que mudar, né? Tive que amadurecer na marra e começar a trabalhar. Então, assim, Deus faz tudo da forma mais correta possível. E foi assim, o meu pai ter partido foi uma forma de mudar a minha vida também, sabe? De mudar essa chave na minha vida. Eu saí dessa vidinha que eu tinha de ficar enfiada dentro de casa, estudando, tal, para poder assumir a posição de mulher, né? Claro. De começar a trabalhar, de correr atrás dos meus objetivos, de sair daquela zona de conforto. Porque, a princípio, quando eu vim para Valadares, a minha ideia era voltar para a Bahia. Eu vinha para cá, mas eu ia fazer uma prova de transferência. Sim. Eu ia passar e ia voltar. Na minha cabeça era isso, mas esses não eram os planos de Deus. Exato. Os planos de Deus era que eu continuasse aqui em Valadares, né? E que eu seguisse esse sonho. Talvez, se meu pai estivesse vivo, eu não teria, né, seguido na carreira de cantora, porque talvez eu tivesse voltado para a Bahia. Não sei também, sabe? Sim. Talvez ele estivesse me aplaudindo aqui. Eu sei que ele está me aplaudindo lá do céu. Com certeza. Mas talvez se ele estivesse aqui, não sei como seria, sabe? Talvez eu teria continuado, sabe? Naquela vida que eu estava, só ali e tal. Não sei. Então, assim, foi muito doloroso pra gente, mas foi um momento que eu tive que apertar o start e falar assim, não, agora vai ser a hora de você mudar essa chavinha e partir pro abraço. Com certeza. Há 23 anos, você viu seu pai pela última vez. Sim. E agora, em pleno 2025, neste momento, você está na minha frente. Uhum. Suponhamos que, no meu lugar aqui, estivesse seu pai. O que você falaria para ele? Cara, aí é difícil, tá, Gustavo? Eu acho que eu ia falar assim, pai, eu venci, sabe? Assim, eu consegui conquistar muita coisa.
E assim, queria que você se orgulhasse de mim e estivesse vibrando comigo, sabe? Com tudo isso. Meu pai era louco por música, louco. Ele cantava e ele gostava quando eu cantava também, sabe? Então, assim, eu queria que ele visse que eu... Talvez fosse um sonho dele ser um cantor profissional e ele não conseguiu, sabe? E talvez eu poderia estar realizando um sonho dele, sabe? Sabe assim, pô, cara, eu consegui, eu tô aqui. Sou uma cantora de axé, ele também era louco por Ivete Sangalo. Legal. Louco. E aí, assim, ele gravou na época. Antigamente, gente, tinha fita cassete. Então você conseguia gravar a programação que estava passando na TV. E aí teve um especial da banda Eva que ele gravou. Ele conseguiu gravar. E ele passava, toda vez que ele ia tomar uma cervejinha dele, ele ia lá e colocava Ivete Sangalo. Ele amava Ivete Sangalo. Então, assim, eu acho que ele ia ficar feliz, sabe? E eu acho que ele tá feliz. Com certeza. Onde ele estiver, ele está vendo todo o seu sucesso. Como eu disse, a nossa vida é feita de capítulos. Positivos e negativos. Todos nós temos capítulos inolvidáveis, né? Como diriam os argentinos. Impossíveis de serem esquecidos. No livro da vida da Tatimeira, o que você falaria e qual o peso positivo, obviamente, e a importância deste capítulo aqui na sua vida? Ah, minha princesa, meu Deus do céu. Ô, Gustavo, se eu soubesse que você ia me convidar pra cá pra eu ficar chorando, eu não teria vindo. Isso é minha rainha, gente. Isso aí é meu alicerce. Você sabe que tudo que eu sou, eu me baseio nessa mulher aí, ó. Ela é, assim, um exemplo de força, de garra. Se não fosse essa mulher aí, eu não seria nada do que eu sou, sabe? Minha mãe, ela é massa demais. Todo mundo que conhece ela fala... Ah, Lolinha é massa. Lolinha mesmo. Minha mãe é uma pessoa, uma mulher extraordinária. Ela faz de tudo, é uma leoa. E ela faz de tudo pra me ver bem, me ver feliz. Ela é minha fã, assim, número 0. Se você falar bem assim, ó, fulano é melhor do que Tatiana, ela fala, você tá enganada. Ela me defende, sabe? A mim e a Thiago, e ela... aprendeu a amar Thiago como se fosse filho dela, e ela fica aqui com a gente, todo mundo fala bem assim, Thiagão, a sogra aí, mas ele se dá super bem com ela, que ela é uma figura que ela quer ver a gente crescendo, sabe? Ela quer ver a gente crescer, ela quer estar com a gente, ela quer fazer de tudo para poder nós sermos felizes, sabe? Minha mãe é uma parceirona nossa, ela é... Eu não posso falar palavrão aqui. Fique à vontade. Ela é foda. E a casa é sua. Em relação a momentos, qual que é o grande momento que você tem vivo na sua cabeça com a sua mãe? Aquele tipo de momento que talvez ela não vai se recordar, mas você, como filha, jamais esqueceu e jamais esquecerá. Cara, a gente passou muito perrengue, sabe? Quando a gente estava lá em Tapetinho, que minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 11 anos de idade. Sim. Então, assim, eu era muito nova. Mas era um relacionamento que eu, como criança na época, visualizava que não dava certo. Então, assim, pra mim foi um alívio quando eles se separaram, sabe? Porque não era uma coisa que fazia bem pra ela. Sim. E aí, assim, a gente queria, eu e meus irmãos, nós queríamos realmente que eles se separassem. A gente foi, assim, meio que visionário, assim, revolucionário na época, na verdade é a palavra. Porque quase ninguém se separava, né? E minha mãe, ela foi corajosa na época para poder separar e levar a fama de separada. E você pensar que hoje as pessoas, por nada, estão se separando, né? Então, assim, ela tomou coragem para poder trilhar o caminho dela. E assim que minha mãe se separou do meu pai, ela passou no concurso público. Minha mãe se tornou professora. E por causa da profissão dela, ela conseguiu me formar meu irmão mais novo, meu irmão mais velho também. E a ela também. Minha mãe fez 2 faculdades. Minha mãe é formada em administração e formada em matemática também. Tudo isso depois da separação. Então, assim, ela foi mulher demais, sabe? Sim. A gente morou em casa, assim, bem simples, que chovia mais dentro da casa do que fora da casa. Que eu lembro que uma vez eu estava com umas amigas minhas fazendo trabalho de escola. Começou a ter uma tromba d'água, uma chuva, que caía tanta água dentro de casa que eu comecei a ter uma crise de riso. E assim, a água ia batendo no joelho da gente. E minhas colegas falavam assim, Tati, pelo amor de Deus, você tá rindo de quê? Eu não conseguia parar, sabe? Assim, eu entrei num desespero tão grande. Mas assim, ela foi destemida. E minha mãe, ela tava lá e logo em seguida, ela batalhou, econômica,
Ali é econômico. Conseguiu comprar a casa própria dela. E assim, a casa é uma gracinha lá em Tapetinga. Sou doida pra poder ela vir morar aqui. Mas ela ainda mantém a casa dela lá em Tapetinga. E assim, ela é demais. Tem várias coisas que minha mãe já fez, assim, que ela... Ixi, na pandemia ela veio ficar com a gente aqui. Ela ficou o ano inteiro com a gente, sabe? Ela abdicou da vida dela pra poder ficar comigo e com o Thiago aqui. Que eu tava eu tenho um trabalho, né? Sim. Eu só não gosto muito de falar onde eu trabalho. Não é nada ilícito não, viu, gente? Claro que só pra não expor meu trabalho mesmo. Sim. Trabalho de segunda a sexta num lugar. E depois eu tava cantando, né? E tinha a música. E eu também trabalhei um período num programa de televisão. Sim. Então, assim, era bem puxado pra mim. Eu era uma correria louca. E aí, minha mãe, se ela não tivesse aqui, cara, pra dar esse suporte, eu não sei como é que seria, não. Ela é demais. Além desse capítulo pra lá de especial na sua vida, temos um outro capítulo também. Olha, muito você importante. para com isso, que eu não vou olhar pra esse telão, não. O Vai. que você falaria desse capítulo, Itapetinga? Tapetinguinha linda de açúcar. Gente, isso aqui... Você sabe que tem uma escola aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui? Essa escola aqui é um colégio onde Aqui. eu estudei. Isso, é o colégio Olha. Instituto Madre Sabrina Petrilli. Se eu salvo engano, é isso aí. É o posto ali e tal, eu acho que é ali. Foi onde eu estudei a minha infância quase toda, né? Eu estudei lá e depois que eu fui para um outro colégio chamado Impulso, mas essa região aí para mim fica bem na minha memória. Tem umas gêmeas que são colegas minhas, uma mora em Jequié e a outra mora em Petrópolis, mas elas sempre estão aí, então elas postam coisas no Instagram, e eu vejo e falo, cara, eu fico morrendo de saudade. Nostalgia, assim. né? Minha casa é por aqui por perto, Olha viu, que gente? legal. Entrando aqui nas ruazinhas por aqui. Ah, Itapetinguinha. É a cidade onde me criei, né? Onde eu nasci, onde eu andei muito por isso aí a pé. Não sei nem se tá podendo andar lá mais tranquilamente nas ruas, mas deve estar, né? Sim, Cidade se bem Deus pequena. Mas aqui eu vivi momentos bastante importantes da minha vida, né? Me formei enquanto ser humano aí em Tapetinga e tenho grandes amigos. Grandes amigos. Tenho minha família também, tias, primos aí. Tenho saudade de Tapetinga. Eu falei com o Thiago que uma das minhas metas de 2025 é ir lá. Sim. E até falei com minhas amigas. Falei, eu vou. Não sei Com quando, mas eu vou. Com certeza vai. Além deste capítulo, este outro que vai passar aqui agora, o que você falaria sobre ele? Ah, esse é meu gatinho, gente. Ah, esse homem aí, ele é tudo. Como diz um amigo meu, ele é meu tudo. Tiago, ele é um cara massa demais. Eu acho que eu já falei pra você que ele apareceu pra mim no sonho, né? Sim. Então, gente, babado demais. Eu sonhei com esse homem. Amor, gente. É lindo demais. Que nós éramos amigos, mas a gente nunca teve nada, né? Nem interesse, não. Sim. Eu comecei a sonhar com esse homem, sonhei 1, 2, 3 vezes. Na terceira vez eu falei, agora tem que ver o que é isso aí. E aí a gente começou esse relacionamento e assim, Tiago, ele é um cara massa, de um coração assim gigantesco. Que eu quero passar a minha vida inteira com ele, sabe? Ele é um parceirão, a gente, desde quando a gente começou o nosso relacionamento até hoje, não mudou nada, sabe? É como se a gente todo dia estivesse começando novamente, sabe? Nosso amor é lindo, é um namoro que é um relacionamento que é abençoado por Deus. Se veio no meu sonho é porque Deus quis assim. Com certeza. E aí, em breve, né, Tiagão, nós vamos casar. Mudar a etapa. A gente vive junto, né? A gente mora junto. Mas a gente não é casado, não. A gente vai casar. Os compromissos têm atropelado a gente. Com mas certeza. o Thiago é um cara nota 1000, um menino bom filho, bom marido, bom empresário, bom colega, bom amigo. Ele é maravilhoso. Além desse momento que eu achei muito lindo que você ter falado agora, que você sonhou e você parou e pensou, Deus tá me falando alguma coisa. Sim, eu falo que foi Deus. Que eu pedi, eu vou falar, meninas, pra vocês aí, meninos também. Eu pedia muito a Deus uma pessoa que cuidasse de mim. Pedia mesmo em oração. Falava assim, Deus, manda um cara que cuide de mim. Manda um cara que seja bom pra mim e tal. E aí ele me mandou num sonho Tiago. Falava assim, esse cara aí, menina besta. E já trabalhava com você? Ele trabalhava, mas ele era meu amigo. Sim. A gente não tinha... E aí eu falei assim, cara, será que é isso? A primeira vez que eu vi, eu falei, sei não. E aí eu sonhei. E foi isso. Agora eu esqueci sua pergunta, será que é o TDAH que tá? Não. Em relação à questão voltada para a sua vida com o Thiago. Sim. E além desse momento, qual que é o grande momento que, igual eu falei em relação à sua mãe, talvez ele não vai se lembrar,
mas aquele dia, uma conversa, ou um perrengue, ou uma viagem, enfim. Qual que é a grande lembrança ou o grande momento que você guarda consigo, impossível de ser esquecido, com o Thiago na sua vida? Olha, eu vou dizer pra você, Gustavo, do fundo do meu coração, eu não tô mentindo isso, tô falando assim a verdade pra você. Todo dia é um dia especial com ele. Não tô dizendo, eu acho que a gente transborda isso e transmite isso pras pessoas também. Não que eu queira ficar esfregando isso na cara de ninguém. Mas eu tô dizendo isso de verdade. A gente é muito feliz. As nossas viagens, os nossos passeios. A gente, sábado agora, nós fomos lá em Belo Horizonte buscar o pai dele, né? A gente fez um bate-volta lá em Belo Horizonte. E assim, e foi gostoso porque a gente foi conversando, foi rindo, foi compartilhando sonhos e falando coisas que a gente quer fazer e tal. Então, assim, é muito gostoso porque antes de nós sermos um casal, nós éramos amigos, entendeu? Então, isso também é bacana na construção do nosso relacionamento. Então, assim, a gente tem vários momentos massa. Agora mesmo a gente esteve nos Estados Unidos. Pô, cara, foi uma viagem, assim, fenomenal. Eu tinha um ranço de Nova York, porque eu tinha ido uma vez no frio. Sim. E agora... Não, pois é, não foi legal, sabe? Assim, a gente saiu, tava muito frio na época e tal. Dessa vez a gente foi no verão. Cara, mas foi uma delícia. Também porque a gente estava com amigos queridos, né? Sim. E assim, e foi massa a viagem. Foi uma viagem, assim, de uma semana intensa que a gente viveu, assim, todo dia de forma intensa. Foi maravilhoso. Além desse capítulo, e este que vai passar aqui agora, qual a importância desse capítulo? Deixa eu ver. O que é? Ah, Achemondo é tudo na minha vida, faz parte da minha história. Quem é que não conhece aí, gente? Tô com calor na boca. Tô com calor na boca. Quem vai vir me refrescar? Quero beijar você, Inclusive vai estar no bloquinho. Com certeza. Achemondo, ela faz parte da minha vida, da minha história. Não tem como dissociar a Tati Meira de Achemondo, não. Exato. Eu sou Achemondo. Aí o pessoal fala assim, você foi uma das cantoras? Não, eu fui a cantora, a única que teve, né, na banda Achemondo. Achemondo começou comigo e acabou comigo também. Não que acabei com ela, né? Não. Mas a gente mudou o capítulo da história, mas a Achemondo tá aqui no meu coração. A Achemondo tá comigo em todos os momentos. Além desse capítulo, para encerrar, um capítulo recente, mas muito importante também na sua vida. Deixa eu ver quem Qual que é o significado dele para sua vida? Que vai aparecer agora. Tô gostando disso aqui. Tá? Tem música de fundo. Na hora que vê aquela musiquinha, eu falei assim, gente, eles estão armando alguma coisa pra mim. Ah, o Bliss é o melhor dos melhores. Rapaz, o Bliss, eu fui cliente do Bliss desde quando eu voltei a morar em Valadares, em 2016. Então, assim, eu conheço muito o salão, que eu já conhecia, né? Os profissionais, o salão, já tinha uma amizade com eles. E aí surgiu a oportunidade de nós sermos donos, né, do Bliss. Sim. E pra mim, assim, é um xodó nosso também. Pra mim, eles são os melhores mesmo. São quase 40 pessoas trabalhando lá. Uau. E assim, eles fazem tudo com muita maestria, com muito perfeccionismo, para poder encantar mesmo os clientes. Os profissionais são maravilhosos. Não é porque eu tô falando isso, não. É porque a clientela fala. E a gente acreditou na empresa por causa deles, né? Porque eles são muito bons mesmo. E eles trabalham também, além de fazerem o trabalho da melhor forma possível, eles também encantam os clientes todos os dias. Você vê que as pessoas falam que vão lá para se desestressar também, além de ter o serviço de qualidade. É terapia, então. E aí a gente tá lá. A gente é louco por esse lugar, pelo Bliss. O Bliss é massa. E você tá convidado a ir lá. Vai lá conhecer, fazer a sua unha. Ir lá cabelo, curtir. Acho que vai ser... o cabelo, acho que a gente vai pular isso. Mas pode ir lá, dar uma parada na barba e tal, fazer uma unha, fazer um spa dos pés, né, gente? Sim. O Bliss é massa. E fica aqui, ó, na rua Bárbara Eliodora, número 361, ali em frente a Mustache, Casarão. Passei em frente a ele hoje, na hora do almoço, tava cheio. Tava, lá só fica cheio. O pessoal fala assim, só vem aqui, esse lugar tá cheio, lá fica. Lá é lugar de gente feliz, de gente com autoestima, ó, no topo. Tati, defina a sua vida com uma palavra. Eu sou muito feliz. Eu tenho o maior tesão pela vida. Eu quero viver assim o máximo. Eu não vou falar uma palavra, vou falar são várias palavras. Eu quero viver o máximo que eu puder. Se eu tiver com saúde, eu quero viver 100 anos. Eu amo a vida. Eu amo viver. Muito bom, E eu quero viver isso aqui, esse período que eu tô aqui, da melhor forma possível. Espalhando coisas boas, sendo positiva. E com vocês. A vida é mara. É a palavra. Defina a sua história de vida com uma frase.
batalha. E agora eu posso contextualizar. Fique à Uma vontade, vida é por favor. feita de batalha, né, gente? Assim, eu acho que eu sou uma batalhadora e tudo que eu conquistei e que eu tenho até hoje foi através de muita batalha, de correr muito atrás, de não ter preguiça, de fazer o negócio acontecer mesmo, sabe? Defina esta conversa com uma palavra. Surpreendente. Não imaginava que eu teria tantas coisas. Eu pensei, na verdade, quando você me convidou, você não me falou. Falou bem assim, memórias e histórias. Histórias e memórias. Assim, eu imaginei que a gente fosse falar como que todo lugar eu falo, né? Falar como você começou. Aí ia parar no bloquinho, acabou. 8 de fevereiro, espero vocês e tchau. Mas foi assim, surpreendente. Falei de pessoas que eu amo, falei também da minha vida, né? Não deixei de falar. Mostrei meu cabelo novo pra vocês, em primeira mão. Olha, é verdade. Que não é esse ainda, gente, vou deixar claro. Mas foi surpreendente, foi gostoso demais. Sim. Fiquei feliz de estar aqui. Tati, pra encerrar, o número 10 ele é muito marcante na vida de qualquer ser humano. Sim. E o número 10 ele é importante, marcante para o mundo, para a história. Vamos pegar, por exemplo, em qualquer segmento. Certo. Por exemplo, no futebol, o camisa 10 de qualquer time ou de seleção, ele vai ser sempre olhado de um jeito diferente. Tem banda, tem dupla sertaneja, tem cantor, independentemente do gênero musical, que sempre faz, ou já fez, um produto, um material especial de 10 anos de carreira, ou 10 anos de lançamento de uma música muito marcante que mudou a história desse artista. E o número 10, pensando na nossa vida como ser humano, ele também é muito importante em relação a tudo que se é vivido em 10 anos. Então, por exemplo, há 10 anos estávamos no ano de 2015. Certo. Há 10 anos, a Tati Meira de 2015, o que falaria para a Tati Meira de 2025, mediante a tudo que você viveu de 2015 para cá? Tá vendo aí que valeu a pena ser forte e corajosa e enfrentar todos os obstáculos, mesmo tendo pessoas falando que não ia dar certo? Deu tudo certo. Que bom. Você vai vencer ainda mais, minha filha. Uau. E venceu. E como? Amém, venceu. Amém. Mas realmente foi. E é engraçado, né, que em 2005 eu cantei aqui na Avenida Minas Gerais, né? Estreei no Trio Elétrico como cantora da banda Axémondo. Em 2015 foi a minha transição de Axémondo para Tati Meira, né? E em 2025 eu tô aqui fortalecendo meu projeto com o Bloquinho da Tati. Verdade. Então, tá vendo assim, como é que o 10... realmente faz sentido. E assim, você tava falando, eu falei, realmente faz sentido. Que legal, nem sabia. Faz muito sentido isso aí? Então, aí, ó. Massa demais. Então é isso. Eu fui forte, fui corajosa, enfrentei, fui pra cima. E eu tô escrevendo novas páginas aí da minha história. E sem sombra de dúvidas, uma das mais lindas da história de Governador Valadares. Tati Meira, eu não tenho nem palavras para poder agradecer por toda a atenção e carinho. Obrigada. E respeito, principalmente, para com a minha pessoa. E fico muito lisonjeado e feliz de ter eternizado seu maravilhoso enredo de vida aqui no Histórias e Memórias, que tem justamente esse intuito, né? De eternizar histórias marcantes e edificantes aqui de Governador Valadares, como é a sua. Muito obrigado. Obrigada a vocês, achei diferente. Gente, quando ele convidar, venham, viu? Vale a pena. Vocês vão se Eu encho o saco um pouquinho, mandando mensagem. Não enche nada. O negócio é porque eu tô num período tranquilo, assim, num período meio conturbado. Mas assim, mas deu certo. Deu certo. O importante é que deu certo. Exatamente. Estou muito feliz em conhecer. Tá lindo aqui o espaço. Parabéns. Muito obrigado, Tati Meira. Foi uma honra. Pela condução, viu? Fiquei assim, parece... Você tava lendo em algum lugar? Não, aqui, ó. Você tá vendo. Tá na cabeça, menino. O cara é bom mesmo, gente. O cara... A gente tenta. O cara é fenomenal. A gente tenta. Muito obrigado mais uma vez, Tati Meira. Você não vai me ver, mas eu vou te ver no dia 8. Por favor, faço questão que você e toda a equipe aqui, não sei nem se pode falar o nome da galera. Por favor. Bora, Ricardo, todo mundo aí, Rodrigo, Ricardo e toda a galera aí. Gerson também, dia 8. Gerson, todo mundo, dia 8, espero vocês no Bloquinho da Tati. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Tati Meira, foi uma honra. E o Histórias e Memórias de hoje vai ficando por aqui com essa história pra lá de especial. Olha aí, ó. Daqui a pouco teremos o convite do Bloquinho da Tati. Gostei, gente. Olha lá, eu loura e agora que eu tô preta aqui, ó. O pessoal vai ver e vai falar, uai, quem é? Que é isso? Muito obrigado mais uma vez, pessoal, e a todos que acompanharam este maravilhoso episódio do Histórias e Memórias. Um
produto pra lá de marcante e histórico, afinal de contas, hoje tive a honra inenarrável de eternizar o maravilhoso enredo de vida de Tati Meira, a dona de uma das páginas mais lindas da história de Governador Valadares. Um grande abraço e até uma próxima, e fique, claro, com um convite para lá de especial da Tati Meira, pensando, claro, no bloquinho da Tati, que será realizado no próximo sábado aqui na nossa cidade. Tchau, tchau. Obrigada, gente. E a galera, tá chegando a hora, hein? Domingo agora, dia 12, é a última chamada para você adquirir o Abadá e concorrer a 2 entradas ali, ó, em cima do trio e curtir o show na Avenida, no trio, junto com Tati Meira. O que você tá esperando? Te vejo aqui na Avenida no dia 8 de fevereiro. Vamos que vamos! Joga pro alto e balança! Oba, oba, samba, rosa e Deixa eu te dar uma vida. Mas sabendo que se eu tô bem, essa terra é melhor comigo.